Páscoa, o tempo da ressurreição. Neste período da igreja, nós lembramos do momento mais especial da história humana, a ressurreição, onde Jesus voltou dos mortos para demonstrar que tudo o que ele tinha falado era verdade, para demonstrar que tudo que foi falado dele desde o início dos tempos, desde a criação do mundo, se cumpria nele. No texto de hoje nós vemos uma situação interessante. O apóstolo Paulo é surpreendido por pessoas que não acreditam que ele seja um apóstolo, não acreditam que ele siga Jesus Cristo. E por isso a pregação dele não seria de maneira nenhuma pregação de Jesus, mas seria uma pregação totalmente diferente daquilo que realmente Jesus falava. E nesse texto que nós lemos da Epístola aos 1 Coríntios, Paulo responde isso de maneira brilhante, de maneira emocionante, e categoricamente coloca o que ele prega para as pessoas: Jesus ressuscitou. Mas é difícil, né? É difícil crer na ressurreição. Pensa bem, vamos analisar essa situação. O homem vai lá, é castigado, é chicoteado, é humilhado, é cuspido, é levantado numa cruz, é pregado tanto as suas mãos como os seus pés. Ele está morto, todo mundo viu ele morto. Ele é enterrado, colocado num túmulo com uma pedra gigante na frente, guardas protegendo para garantir que ninguém pegasse o corpo. Todo mundo viu ele morto. Mas, do nada, ele está vivo. Ele aparece na frente das pessoas. Por mais que alguns digam que ressuscitaram dos mortos, muitos pastores por aí falam: eu ressuscitei dos mortos. Voltou para o céu, para o inferno, de diversas formas. Mas, vamos ser bem sinceros aqui. Apenas Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus foi o único capaz de quebrar a barreira entre a morte e a vida e ressuscitar, se levantar do túmulo. E vocês? Conseguem crer nisso? Você consegue entender tamanho milagre? Olhando bem para toda essa situação, olhando bem para todo esse texto, toda essa história, nós ficamos na dúvida: será mesmo? Será que ele ressuscitou dos mortos? É uma coisa tão improvável, tão complexa, tão difícil de entender. Nós vemos que muitas pessoas hoje em dia têm essa mesma dificuldade. Eles tentam a todo custo provar, por A mais B, que Jesus não ressuscitou dos mortos. Criam programas de televisão, criam livros, artigos científicos e vários textos sobre isso, falando que isso tudo foi uma invenção, que na verdade todo mundo estava louco e que escreveu lá que Jesus ressuscitou, ou até mesmo que milênios depois de que aconteceu a morte de Jesus, que tinham escrito algo sobre isso. Entretanto, o texto da carta, o texto de Paulo, o texto da epístola do dia de hoje nos fala algo diferente. Nos fala uma informação totalmente diferente do que esses escritores aí tentaram escrever. Jesus ressuscitado em carne e osso não fica escondido num buraquinho ou dentro da caverna. Jesus ressuscitado começa a aparecer para as pessoas na Páscoa. Primeiro ele aparece para Quefas, ou Pedro, a gente conhece como Pedro também, e os 12. Mas não é o suficiente, né? Todo mundo conhecido, é amigo, poderiam ter mentido, né? Poderiam estar enganando a gente. Então Jesus vai lá, aparece para 500. Que na época de Paulo, muitos estavam vivos ainda, mas hoje eu garanto para vocês que a maioria já morreu. Já está junto com Cristo, já dorme. Só que ainda não é o suficiente. Então Jesus vai lá e aparece para Tiago, seu irmão,
filho de José. E ainda não foi o suficiente para Jesus. Jesus, anos após a sua morte, anos após a sua ressurreição, aparece para Paulo. Paulo não era amigo, não era conhecido de ninguém. Paulo perseguia cristãos. Paulo matava cristãos. E mesmo assim, Jesus aparece para ele. E ainda assim, mesmo Jesus aparecendo para uma pessoa tão inusitada, um inimigo da fé cristã, um inimigo do próprio Jesus naquela época, é difícil de compreender. É difícil de crer. Não vemos ninguém ressuscitado caminhando por aí. Isso mostra a nossa dificuldade. Isso mostra o quão complicado para nós é entender isso. Quanto difícil para nós crer na ressurreição. Tudo porque nossos olhos estão fechados. O nosso coração não está aberto. Não conseguimos simplesmente crer. Nós queremos entender as coisas. Queremos buscar lógica no milagre, ciência na ação de Deus, racionalizar aquilo que é totalmente impossível de se explicar naturalmente. Isso mostra que nós vivemos limitados por nosso pensamento, por nossa lógica. Nós vivemos limitados por nosso pecado. Mas Jesus ressuscitou? Não ressuscitou? O milagre aconteceu. O Senhor se levantou da sepultura. Não precisamos achar lógica, não precisamos procurar explicação. Ele ressuscitou. Ele e apenas Ele tornou a nós filhos rejeitados. Como Paulo, o apóstolo, escreve na carta em grego, Ele tornou nós, que éramos abortos, em filhos amados, em filhos cuidados, em filhos remidos, cujo pai pega no colo e leva junto dele para o céu, para a salvação. Tudo isso, por graça, por amor. Paulo, o assassino, o perseguidor, o filho rejeitado, pela graça se tornou amado, remido e salvo. E convenhamos, ele se tornou o maior pregador do Evangelho. Da mesma forma, a graça recai sobre nós, perdidos, descrentes, nos tornando, pela graça, crentes, salvos, filhos amados, queridos e tão amados por Deus. Sim, meus amados irmãos, não precisamos que alguém venha aqui e ressuscite na nossa frente para nos pregar a salvação. Não precisamos disso. O próprio Senhor, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ressuscitou, quebrando todas as nossas expectativas, quebrando toda a lógica humana. Não há razão, não há livro ou de qualquer história que faça que essa ressurreição seja mentira. Jesus ressuscitou. Ele realmente ressuscitou. E nós, por causa disso, somos abençoados. Não precisamos que alguém prove para nós. Não precisamos que alguém venha e nos diga que Jesus ressuscitou. Nem os 12, nem os 500, nem Tiago, nem mesmo Paulo. Porque o próprio Cristo se revela ressuscitado para nós. Como Salvador, como Perdoador, como o amor. Ele se revela por meio da Bíblia, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia. Certamente a gente não vê nenhum ressuscitado caminhando por aí na rua, mas certamente, por causa de Cristo, nós veremos. Porque quando Ele voltar em glória para buscar a sua igreja, os seus filhos, os seus amigos, nós todos seremos ressuscitados juntos, para irmos em conjunto para a vida eterna. Portanto, meus irmãos, mesmo que tenhamos a razão, mesmo que tenhamos a inteligência, só conseguimos entender esse ato tão milagroso, tão diferente que é a ressurreição, por meio da fé. E sabe o que significa essa ressurreição?
A ressurreição é a demonstração de que, pela graça de Deus, vocês todos foram aceitos por Ele. Foram chamados de filhos amados. Vocês todos foram salvos. Por meio do primogênito dos ressuscitados, do primeiro a ressuscitar, o Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, nosso Salvador, nosso Redentor, vocês também serão ressuscitados. Não vão permanecer no túmulo. Vocês viverão para sempre, junto com Cristo, na vida eterna. Meus amados, Jesus ressuscitou. Ele, sem dúvida nenhuma, ressuscitou. Pedro fala, os 12 falam, os 500 falam, Tiago fala, Paulo fala, eu falo. E graças a isso, a esta ressurreição, o nosso Senhor se mostrou Salvador, a fonte da vida, a porta para a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Senhor ressuscitou. Aleluia.